Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E hoje estamos aqui diretamente do estúdio dos Irmãos Dias Podcast. Eu tenho um canal de podcast, se você não sabe, não conhece, vem aqui embaixo, clica no link da descrição aqui do vídeo, que você vai ser levado aí direto para o nosso canal Irmãos Dias Podcast. Lá a gente recebe empreendedores, empresários, pessoas ligadas ao mercado financeiro, num formato de podcast que é muito interessante, tá certo? Mas o vídeo de hoje eu vou falar para você 5 fundos imobiliários que estão aí de graça na Bolsa de Valores, tá certo? É por isso que você está aqui. Bom, e antes de falar o primeiro fundo imobiliário que está de graça, eu já quero pedir para você, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito. Se você não apertar o botão de curtir, o YouTube entende que você não gosta do meu canal. E aí o que ele faz? Ele para de recomendar os vídeos aqui do canal Mestre da Riqueza para você, tá certo? E agora, sem mais pedidos, vamos lá. Qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe para você? O primeiro fundo imobiliário que eu trouxe seria aí uma Ferrari, né, aqui dos fundos imobiliários. Bom, muitos analistas e especialistas do mercado, inclusive, consideram que o KNRI11, que é aí administrado pelo grupo Kinea, do Banco Itaú, então tem um belo de um gerenciamento, tá certo? É um dos fundos imobiliários mais conservadores, que tem ótimos ativos, e ele investe em quê? Ele é um fundo híbrido, tá certo? Que ele pode investir em mais de uma classe de ativos aí de fundos imobiliários. E o KNRI11 hoje, ele tem foco, né, em galpões logísticos e lajes corporativas, tá certo? Então ele é bem diversificado, tem vários ativos de qualidade, paga um bom dividendo e é bem conservador, até mesmo indicado para você que está começando aí, né, no mundo dos fundos imobiliários. O KNRI11 cai como uma luva para você que está começando, tá certo? Bom, eu vou aqui abrir todos os indicadores, vou te explicar um pouco mais sobre o fundo KNRI11 e também os outros fundos imobiliários que eu trouxe que estão baratinhos para você investir, tá certo? Lembrando que eu não faço recomendação de compra nem de venda, tá certo? O meu canal aqui, eu trago o que eu acho interessante para minha estratégia e trago aqui abertamente para você as minhas opiniões, tá bom? Bom, vamos lá. O KNRI11, hoje você consegue comprar, né, uma cota do fundo imobiliário com R$ 136,96. O seu preço sobre valor patrimonial, e o que é o preço sobre valor patrimonial? O famoso P sobre VP, né? Ele vai mostrar para nós quanto que nós estamos pagando aí pelo valor patrimonial do KNRI11. Então imagine você que hoje aqui, né, está 0,85, ou seja, nós estamos comprando todas as lajes comerciais, todos os galpões logísticos do KNRI11 por aproximadamente 85% do que eles valem. Por isso que eu tô falando aqui que ele também tá barato, tá certo? Mas, cuidado, a gente não pode só analisar o preço sobre o valor patrimonial e falar que o fundo imobiliário tá barato, né? Nem tudo que é barato tem qualidade, né? O KNRI11 sim, está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, mas ele realmente é um bom fundo imobiliário e tem bons ativos, tá certo? Bom, a liquidez diária dele aqui, mais de 3 milhões de negociações, tem muita negociação, e a liquidez é importante, por quê? O que é a liquidez? A liquidez é o ato de você transformar um ativo em dinheiro de forma mais rápida. Imagine você que se eu quisesse vender esse andar inteiro aqui, esse estúdio inteiro, né, coloco ele aqui na internet para vender, eu não vou conseguir vender ele em alguns dias, muito dificilmente. Pode levar meses ou anos, então ele tem uma liquidez baixa. Agora, se eu colocar minhas cotas do KNRI11 para vender na Bolsa de Valores, provavelmente eu vou vender em segundos. Então tem uma ótima liquidez aqui, um belíssimo fundo imobiliário, tá certo? E nos últimos 12 meses, o fundo se valorizou 13,18%, né? Valorização das cotas. E agora nós vamos ver juntos aqui como é que o KNRI11, né, o fundo vem pagando aí dividendos para os seus cotistas nos últimos anos. E aqui a gente olha o quê? É um fundo muito perene, você percebe aqui, né, que o gráfico está praticamente lateralizado, tem alguns meses um pouquinho mais baixo, mas foi aquele momento ali, 2020, foi um ano complicado, né, muitas lajes corporativas ficaram vazias, muita gente renegociando aluguel, e claro que o gestor do fundo também teve que repassar um pouco menos aí de dividendo para os cotistas, mas a gente vê aqui que em média o fundo vem pagando ali 0,80 centavos por cota. E agora eu quero abrir com você também em percentuais aqui, né? Quanto que o fundo veio pagando nos últimos anos. E a gente vê aqui que no mês 12 de 2021 foi o
topo histórico do fundo, pagou 0,69%, tá certo? E vem ali com uma média muito próxima a 0,55%. E aí você vai falar, pô, 0,55%, né? Parece um bom dividendo para você, André? Sim, parece um ótimo dividendo. Por quê? A gente não pode fazer comparações de fundo imobiliário com produtos de renda fixa, né? São classes totalmente diferentes. A gente tem que comparar, por exemplo, um fundo imobiliário de tijolo, a gente pode comparar com um imóvel físico. Então imagine você que você colocou hoje o seu apartamento para alugar ou sua casa. Geralmente você vai conseguir em torno aí de 0,3 a 0,4% de retorno frente ao valor do imóvel em aluguel. Aqui nós temos 0,55, 0,6, você já estaria recebendo muito mais, né, de aluguel, isento de imposto de renda, porque o aluguel dos fundos imobiliários ele é isento da cobrança de imposto de renda, tá certo? E você ainda tem toda uma questão de bons fundos imobiliários serem diversificados. É o que eu sempre falo aqui para vocês. O ideal é que você invista em fundos imobiliários, quando a gente fala em tijolo, com mais de um imóvel, para que você, né, tenha mais inquilinos e esteja mais seguro. Aqui no caso do KNR11, a gente vê que hoje, né, nós temos 20 imóveis de altíssima qualidade aqui espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então você tem vários ativos espalhados em vários estados. Além da diversificação por região geográfica, você também tem um número de ativos muito grande. Então você não vai ficar sem receber aluguel, pode ter certeza disso. E antes de falar o segundo fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você, aproveita, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, tá aqui em cima, e ative o sininho com todas as notificações, porque eu trago várias oportunidades. Se você não receber a notificação, você pode ficar de fora, tá certo? Então vem aqui, já se inscreve e ativa as notificações. E o segundo fundo imobiliário que eu trouxe para você, que tá muito barato hoje na Bolsa de Valores, é o DEVA11. E aí o DEVA11 ele é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, ele investe em dívidas relacionadas e lastreadas aí a ativos imobiliários, tá certo? Então, por exemplo, aqui o DEVA11 ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E aí você vai querer saber o que são os famosos CRIs, tá certo? Os CRIs, bom, vou te dar um exemplo aqui fácil para você entender. Imagine você que o Joãozinho foi lá comprar um imóvel, tá certo? Ele chegou lá na construtora, né? Gostou, pô, ainda tá no terreno. Ainda não existe aquele imóvel, né? Tá vendendo na planta, digamos assim. Só que o Joãozinho foi lá, queria comprar um apartamento, na planta tá mais barato, tinha um descontão, tá certo? Negociou com a construtora. Só que o Joãozinho não tem o dinheiro para comprar à vista. E aí o que ele faz? Ele vai negociar com a construtora, vai dar uma entrada à vista e vai parcelar o restante em 30 anos, digamos assim, né? Só que a construtora ela precisa desse dinheiro no ato, porque ela precisa pagar os pedreiros, pintores, marceneiro, comprar tijolo, cimento para levantar o prédio. Então o que a construtora faz? Ela pega a dívida do Joãozinho e vai no mercado, nos grandes bancos, corretoras, oferecer aí para as pessoas físicas ou jurídicas, como eu e você também, comprar parte da dívida do Joãozinho. Ou seja, eu empresto meu dinheiro para a construtora, via um banco, via uma corretora, e aí o Joãozinho vai pagar esses juros para nós, investidores, tá certo? Esses são os famosos CRIs, tá? Lembrando que CRIs, né, não são cobertos pelo FGC. Então o ideal, se você quiser investir em CRIs, é até melhor fazer por fundos imobiliários, porque os gestores sabem escolher os melhores CRIs e aí a gente não vai ter nenhum tipo de problema na contratação e estaremos protegidos, tá certo? Bom, o DEVA11 hoje, uma cota dele tá custando R$ 83,83, tem um P sobre VP, já expliquei o indicador, né? Se você não sabe, volta lá no primeiro fundo imobiliário. PVP de 0,84, tem uma liquidez diária de 3.690.000 negociações e teve aí uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 7%. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos pagos pelo DEVA11. E olha que beleza, olha lá. O DEVA11 chegou a pagar quase R$ 3 por cota, um super de um dividendo, tá certo? Mas a gente pode pegar aqui uma média, né, nos últimos anos aqui, que tá pagando em torno de R$ 1,50. Nos últimos 2 meses, pagou um pouco menos, tá certo? Porque vários CRIs estão atrelados, por exemplo, ao IPCA ou ao IGPM, e realmente nós tivemos um movimento no Brasil nos últimos meses de deflação. Então os fundos imobiliários de papel nos últimos meses pagaram um pouco menos, tá certo? Mas é um movimento atípico, devem voltar a pagar bons dividendos aí nos próximos meses. Já em percentuais, a gente olha aqui, olha lá, chegou a pagar quase 2,5%, né, ali no começo de 2021, mais uma média ali ele vem pagando em torno de 1,2%. Lembrando que são isentos de imposto de renda. Então imagine você que investiu no DEVA11, ganhou muito dividendo aí nos últimos meses. Bom,
E o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe para você, que está muito barato na Bolsa de Valores, é o VISC11. Ele investe em shopping centers, tá certo? E o brasileiro ama shopping center, o shopping center está sempre lotado, mas em 2020 passou uma crise muito grande, porque os shoppings ficaram fechados, né? Shopping fechado, as lojas não abriram, e aí não tem jeito. Os lojistas chegaram, né, para os fundos imobiliários, para os donos dos shoppings, e falaram, olha, não tem jeito, ou você me dá um desconto, ou eu vou ter que te devolver aí a loja, não tenho o que fazer, porque se eu não vendo, eu não ganho dinheiro, eu não consigo te pagar o aluguel. E aí teve toda uma negociação e realmente em 2020, quem tinha cotas aí de fundos imobiliários de shopping, viram que caiu muito forte, desvalorizou, porque as pessoas ficaram com medo, né? Quando é que vai voltar a reabrir os shoppings, tá certo? E claro também que os dividendos ficaram mais magros, mas agora já tá tudo voltando ao normal e eu vou te explicar aqui. Bom, hoje com R$ 103,62 você já compra uma cota do VISC11, tá certo? O seu P sobre VP está em 0,90, liquidez diária maravilhosa de 3,17 milhões e teve uma valorização aí de 8,72%, como eu te falei, os shoppings voltaram a se valorizar, estão cheios, né? E aí quem realmente apostou, comprou ali em 2020, quando os shoppings estavam, os fundos imobiliários de shopping estavam de graça, se deu muito bem porque valorizou bastante nos últimos meses. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos pagos. Como eu falei para vocês, a gente vê que aqui em 2020, né, a vaca tava magrinha, não teve jeito, né? Mas agora em 2021, 2022 já voltou a pagar bons dividendos, ali uma média de 0,65 centavos por cota. Falando em percentual, a gente vê aqui que teve um pico no final de 2021, começo de 2022, né, de 0,84% isento de imposto de renda. E deve continuar nessa média de 0,7% o VISC11, que é um belíssimo de um fundo imobiliário. Já expliquei para você no começo do vídeo, a comparação deve ser feita com imóveis físicos e não com produtos de renda fixa, tá? Bom, o VISC11, ele tem vários shoppings espalhados aí por São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraná e Santa Catarina. Então você está muito protegido, bem diversificado em regiões geográficas e também em número de ativos, tá certo? Bom, e agora eu trouxe para você o quarto fundo imobiliário, também de uma classe de ativos que sofreu muito, que são as lajes corporativas, né? Imagine você, quando você está passando aí pelas marginais das principais capitais, né, do Brasil, você vê aqueles prédios espelhados, maravilhosos, e ali dentro funcionam escritórios, né? Empresas alugam o andar inteiro, por exemplo, daquele prédio para colocar sua equipe para trabalhar. Bom, lajes corporativas são isso. E eu trouxe aqui para você o HGRE11, que está muito barato hoje, tem ótimos imóveis e também está bem diversificado. Nós temos aqui hoje uma cota do HGR11 por R$ 126,06. O P sobre VP está em 0,79, tem uma belíssima liquidez diária de 2,39 milhões e se valorizou 20,20% nos últimos 12 meses, com a recuperação da economia frente a todo o lockdown que aconteceu no Brasil. Vamos juntos agora olhar os dividendos do HGR11 e a gente vê que alguns meses aqui realmente o HGR11 ele paga mais, tá certo? Aqui, por exemplo, chegou a pagar quase R$ 3,00 no mês aí de janeiro de 2022, mas são movimentos pontuais, tá? Em média aqui ele paga muito próximo de 80 centavos aí por cota. Se a gente for olhar aqui em percentual, né, a gente vê aqui que em média o fundo vem pagando 0,55% isento de imposto de renda. E o HGR11 tem lajes comerciais espalhadas aí por São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. São aí, ó, 17, 19, 20, 21 lajes comerciais. Então também tá muito bem diversificado, né? O HGR11, que é um dos melhores fundos imobiliários de laje e se encontra hoje realmente muito barato. E antes de falar aqui o quinto e último fundo imobiliário, que na minha opinião tá muito barato na Bolsa de Valores, eu quero te falar da comunidade EVD. Eu Vivo de Dividendos. É uma comunidade onde você vai conhecer outras pessoas e investidores que estão começando a investir ou já estão investindo há algum tempo, né? Dentro de grupos no Telegram. Então vai te ajudar muito também a, dentro da comunidade, aprender a investir. Fora isso, você tem mais de 120 aulas para você começar a investir em fundos imobiliários, ações, renda fixa, entre outras classes de ativos. Tem carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários e lá na comunidade você vai ter acesso a mim, né? Vou estar com você respondendo as suas dúvidas diariamente, tá certo? Então é quase uma mentoria em grupo. Vem pra comunidade que você vai gostar muito, tem aulas ao vivo, é muito legal. Tá aqui embaixo o link na descrição do vídeo, você vai gostar bastante, tá certo? E o quinto fundo imobiliário que eu trouxe pra você é o LVBI11. Hoje a cota do LVBI está em R$ 101,64. O seu P sobre VP está em 0,87, mostrando que o fundo realmente está sendo cotado
abaixo do seu valor patrimonial. Tem uma liquidez diária de 2,93 bilhões e teve uma belíssima valorização de quase 30% nos últimos 12 meses. Se a gente olhar aqui os dividendos pagos aí nos últimos 5 anos, a gente vai ver, né, que aproximadamente 0,80 centavos é uma boa média por cota que o LVBI vem pagando, né? E nos últimos meses ele vem ali bem tranquilinho, bem perene quanto aos seus pagamentos. Se a gente olhar aqui em percentuais, o LVBI 11 ele vem pagando ali muito próximo de 0,8%, o que eu considero um ótimo fundo imobiliário pagando também bons dividendos, tá certo? Já quanto aos seus imóveis, hoje o LVBI 11 tem aqui 10 imóveis espalhados em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. O LVBI 11, que é conhecido aí por ser também um bom fundo de logística, né? É um belíssimo de um fundo imobiliário que vem pagando bons dividendos. Mas quero saber de você, né? Você tem algum desses 5 fundos imobiliários? Qual fundo imobiliário que faltou aqui? Coloca aqui embaixo, se você considera que tá barato, coloca aqui embaixo que vai ajudar a comunidade Mestre da Riqueza, tá bom? Um grande abraço para você, continue fazendo bons investimentos e conte sempre comigo.